Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a estatística, mais propriamente quando os dados da pesquisa estão em um grupo, estão agrupados. Aqui, tá, eu coloquei um exemplo para a gente estar fazendo. Aqui são os salários de 23 funcionários, pode olhar aqui que dá 23, de um estabelecimento comercial. E nesse estabelecimento, esses dados estão representados na tabela a seguir. Aí eu quero que vocês observem como a gente vai fazer para descobrir as medidas de dispersão e as medidas de tendência central aqui quando a gente está trabalhando com dados em um grupo. Por exemplo, qual é a média salarial dos funcionários desse estabelecimento? Como é que eu faço para calcular a média, que é o primeiro passo, né? De qualquer assunto, tanto do desvio, quando você vai calcular o desvio padrão, a variância, quanto que você vai calcular as medidas de centralidade, né? Então, quando a variável em estudo apresenta seus valores agrupados em classes ou intervalos, né, que aqui você tem um intervalo de 1.000 a 2.500, de 2.500 a 4.000, de 4.000 a 5.500, lembrando que o 1.000 pertence ao intervalo e o 2.500 não pertence, tá? Porque aqui começa no 1.000, mas não termina no 2.500, porque o 2.500 faz parte do outro intervalo. Então, quando você tem dados agrupados em intervalos, nós não dispomos de informações para saber como esses valores estão distribuídos em cada faixa. Aqui eu tenho 4 funcionários que receberam nessa faixa salarial, mas eu não sei se ele recebeu 1.000, R$ 1.000, 1.001, 1.002, 1.003 ou até 2.449. Eu não sei. Eu só sei que ele está nesse intervalo. Então, não sei como fazer, como saber o valor de cada funcionário. Só sei que está no intervalo. Para que se possa calcular a média e qualquer outra medida de centralidade ou de dispersão desses valores, costuma-se fazer a suposição de que em cada intervalo, o valor esteja distribuído de forma simétrica. Os valores aqui estejam divididos em forma simétrica. De tal maneira, tá, que o ponto médio vai ser considerado o valor para cada funcionário. Aí nós temos aqui, nesse primeiro caso, o ponto médio, 1.000, 2.500. Como é que eu faço? Ó, você vai somar, ó, 1.500, 1.000 mais 2.500. 1.000 mais 2.500 dividido por 2. Esse aqui é o ponto médio. Dá 3.500 dividido por 2, 1.750. Então, esses 4 valores aqui, eles estão... Isso aqui é uma suposição, tá? Não é certeza. Esses 4 valores, eles estão de maneira agrupadas entre 1.000 e 2.500 com relação ao ponto médio de maneira simétrica. Tá? Nesse outro aqui, ó, nós temos 2.500 mais 4.000 dividido por 2. Então, nós temos 6.500, então 3.250. E o último aí, o último intervalo, nós temos 4.000 mais 5.500 dividido por 2. Isso aqui vai dar 4.750. Então, 12 valores estão aqui simetricamente organizados, de tal maneira que o 3.250 é o ponto médio, né? Então, eles estão organizados tal que esse seja o centro.
tal que esse seja o centro do intervalo. Então, vamos observar. Se eu tivesse organizado os valores, uma possível distribuição simétrica com relação ao 1750 desses 4 funcionários seria visto assim, ó. 1.000, né? Aí o próximo, 1.250. O próximo, 1.500. 1.750. 2.000. Deixa eu ver aqui se está... Não, só agrupar novamente. Nós estamos trabalhando com 1.750 que está no meio. Vou começar pelo meio porque fica mais fácil. A gente percebeu. Então, vai ficar assim, ó. 1.750 é o valor meio, né? Então, é como se eu estivesse pegando o primeiro salário, 1.125, e somando com o último, 2.375. Se eu somar esses dois e dividir por 2, vai dar esse aqui. É como se eu estivesse pegando 1.500 mais o 2.000, agora sim, mais o 2.000, dividindo por 2, vai dar esse aqui. São 4. Então, é como se eu tivesse um ponto aqui, que é o ponto médio, que é exatamente esse valor, e eu estivesse colocando simetricamente os salários aqui dentro desse intervalo. Mas observe que sempre que eu somo e divido por 2, vai dar esse valor. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é considerando o valor como sendo ele, como sendo 1.750. Ok? Então, se eu fizer esse mesmo raciocínio para as demais faixas, eu consigo tirar a média aritmética. Como é que eu faço para tirar a média aritmética? Aí você vai observar. A média aritmética é a soma de todos os valores. Ah, professora, você vai usar esses valores? Não, porque eu já sei a média desses valores. Ok? Eu já sei que a média desses valores vai dar 1.750, então eu não vou usar eles. Eu vou usar a média encontrada aqui, ó, inicialmente. Então, são 4 valores cuja média é 1.750. Então, 4 vezes 1.750. Mais 12 valores em que a média é 3.250. Mais 7 valores onde a média é 4.750. Isso aqui dividido pela soma, que é a frequência dos funcionários, né? 4 mais 12 mais 7, que é 23. Então, isso aqui eu já fiz o cálculo anteriormente, 79.250, desculpa, dividido por 23, que é aproximadamente 3.445,65 centavos. Então, isso aqui é o que, em média, cada funcionário ganha aqui. Lembrando, não é algo exato, porque eu não sei quanto cada funcionário ganhou realmente, tá? Então, fica aí subentendido isso. Aqui, por exemplo, ó, se eu quisesse saber a moda, era só olhar aqui, ó, quem teve maior frequência. Foi essa média salarial. Então, como essa média salarial teve maior frequência, a moda está nesse intervalo. E aí, se ele quiser um valor, aí você usa o ponto médio. 3.250. E para calcular as medidas de dispersão, né? Porque isso aqui nós estamos falando com as medidas de centralidade. E das medidas de dispersão? Ora, se você tem a média, lembra lá que o desvio, a variância, depende da média e depende dos valores. O que é que você vai fazer para você ter aquele desvio médio? Você vai pegar o valor, né? No caso aqui você não sabe, mas você tem um ponto médio, que é 1.750. Você vai pegar o valor, você também não sabe, mas você tem um ponto médio, que é 3.250. Vou colocar aqui os 3 pontos médios e a gente vai observar. Lembrando que aqui são 4 funcionários, 12 funcionários, 7 funcionários. Então, para mim tirar o desvio padrão e a variância, eu vou ter que observar isso aqui, ó, que era igualzinho a gente estava fazendo lá, tá? Só que aqui de maneira agrupada. Lá eu faria com cada valor,
mas aqui está agrupado de 4 em 4, de 12 em 12, de 7 em 7. 4, 12 e 7, na verdade. Então, o que você tem aqui, ó, para você tirar os desvios, nós vamos pegar o valor menos a média aritmética. Eu vou aproximar, tá? 3.446. Mais ainda, ó. Isso aqui ao quadrado. Aí, vezes 4, porque você tem aí 4 valores assim. Que funciona, que estão estabelecendo esse desvio. Desvio quadrático, né? Lembra lá. Aí, você tem 12, 3.250, menos a média ao quadrado. 7, 4.750, menos a média ao quadrado. Isso aqui que você fez é o desvio quadrado. Multiplicou por 4, por 12, por 7, porque é a frequência de cada um. Então, para você calcular a variância, é você somar isso aqui tudo. 4 vezes 1.750 menos 3.446 ao quadrado. E por diante, tá? Eu vou só repetir aqui para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Tudo ao quadrado, né? Que são os desvios quadrânticos que vão dar a variância. Isso tudo dividido pela soma de funcionários, que a gente já sabe que é 23. Você calcula aí. Claro que aqui eu já usei a calculadora e já fiz esses cálculos aí. Deu esse valor. Dividido por 23, que é igual a aproximadamente, eu vou até colocar aproximado, porque a gente já aproximou aqui, né? A R$ 1.037.807. Então, esse aí é o cálculo da variância. Eu peguei, ó, o valor menos a média ao quadrado, são os desvios quadrados, multipliquei pela frequência, somei e dividi pela quantidade. Tá aí a variância. E o desvio padrão, que eu estou chamando aqui assim, é a raiz quadrada da variância. Então, quando você tira a média, se torna mais fácil fazer esses outros cálculos, porque você já sabe cada intervalo, né? Cada valorzinho de intervalo, ponto médio. E aí você vai fazendo. Questões como essa são um pouquinho mais demoradas. Não é que sejam difíceis, elas são demoradas, ok? Geralmente, quando cai em alguma prova, cai com valores menores, para que você faça mais rápido, certo? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.